tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de setembro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2055. Tem 6 páginas, 42 logias e 13 máximas. O tema é faces histriônica. A especialidade é comunicologia. Quem redigiu o verbete com muito critério foi a professora Adriana, que está ali, assessorada, como sempre, pelo Mário. Cuidado com as suas asseverações. Definição. A faces histriônica é a denominação popular para a expressão facial capaz de atribuir estado íntimo específico à consciência observada, qual diagnóstico informal e generalista, utilizada como recurso comunicativo, elemento jocoso ou dito injurioso. O holopenselho pessoal estampado na fisionomia. A autopenselidade denunciada ou falseada pela faces. A assinatura pensênica facial pessoal eternizada em fotografias e filmagens. A imensa variabilidade de faces possíveis ao rosto humano. As variações em intensidade e qualidade da expressividade facial. A responsividade dos músculos faciais às emoções. As configurações musculares singulares formando determinada faces. O ato da consciência estampar espontaneamente o estado intraconsciencial na própria fisionomia. Eu li apenas um pedacinho aqui, 1/4 da fatologia. O papel da sinalética energética e parapsíquica pessoal concomitante ao exame facial alheio. O diagnóstico mais fidedigno da intraconsciencialidade através da leitura parapsicosférica. Na argumentologia tem a taxologia com 76 exemplos selecionados de faces, popularmente recebendo a denominação de caras, presentes nos diálogos cotidianos, presenciais e virtuais. Algumas dessas agrupadas conforme a aproximação simples do significado. Na anatomia tem 10 denominações de face relacionadas às características anatômicas do rosto. Na remissologia de 12 itens, nós destacamos 5. A mimia, aparência, expressão facial, histrionologia e olhar de fraternidade. Frase enfática. A face histriônica é recurso estatístico capaz de promover empatia, regular atuações e dosar informações por fornecer elemento diagnóstico pontual sobre o estado íntimo do interlocutor. Você já atentou quanto à relevância do estudo técnico da face histriônica? Consegue mensurar os possíveis resultados estatísticos deste conhecimento? Eu quero lembrar que na bibliografia tem 4 fontes. Questionologia aqui. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o tema de cirurgia espiritual, tendo como base o recente caso do ator Reinaldo Gianecchini, em que ele foi diagnosticado um tumor, sendo operado pelo mestre João do Instituto Medicina do Além de Franca, interior de São Paulo. O que ocorre nesses casos e como funciona a cura? Olha, eu já escrevi sobre isso. Nós chamamos isso de paracirurgia. Existem, inclusive, as cirurgias invisíveis. É só ver nos meus livros, tem tudo lá escrito. Agora, ó, cada caso precisa estudar. Depende, primeiro, do mérito da pessoa doente. Segundo, depende de quem está fazendo a paracirurgia. De modo que a gente nunca sabe. Às vezes tem resultado, às vezes não tem. Isso aí varia de pessoa para pessoa, de época em época, etc, etc. Tem que examinar com calma. Agora aqui para você. Nos casos de deformações faciais ou crânio-faciais, oriundas de alastramento doentio, por exemplo, foi o caso de Giuseppe Merrick, de Elephant Man,
que, segundo o médico, provavelmente era portador da síndrome de Proteus. Seriam aspectos potencializados da face histriônica, somatizados na aparência devido a conflitos conscienciais? Olha, isso eu não sei informar, não. Acho que teria que estudar cada caso. Porque o que a gente está colocando aqui da faces é a forma de expressão, né? E essa forma de expressão, ela acaba sendo fixada no seu rosto em função até do próprio uso, né? Então, algumas rugas de expressão. Agora, esse tipo de doença já é uma coisa bem mais complexa. Eu não saberia fazer essa ligação tão simples assim, então é isso ou aquilo. Eu acho que tem muito mais coisa envolvida para ser analisada. Na minha humilde opinião, mesmo que já se tenha estudado evolução, energias e projeção através da história, o senhor, pela sua perseverança para psiquismo e estudo, talvez auxiliado pela facilidade dos meios de comunicação, quebrou um paradigma e ajuda milhares de pessoas direto ou indiretamente. Olha, nem tanto. Mas quero perguntar se há um vislumbre de qual seria a próxima quebra de paradigma que a humanidade pode ter em relação à consciência. E se através do auto-revezamento o senhor pode fazer parte disso? Olha, o que eu acho é que a próxima quebra de paradigma é o surgimento dos evoluciólogos. Se eles me autorizar, me colocar com essa panca, eu venho para mostrar para vocês. Vem aí, só para chatear o Locho. Mas o Locho, o Adélio, o Arindário, eu venho para puxar a orelha deles. Isso aí não há dúvida. Vamos ver. Agora para você. O trinômio motivação, trabalho, lazer é homeostático. Ou um artista ou assaltante pode ter motivação, trabalho, lazer. Poderia conceituar lazer e prazer e a diferença ou relação entre os dois? Não sei se eu entendi a pergunta, né? Mas automotivação, trabalho e lazer. Eu acho que do jeito que nós estamos colocando aqui, é o lado positivo. Mundo, e é para todo mundo. Agora, se a pessoa faz pelo lado negativo, é neutro, né? Aí é um processo baratrosférico, nós não entendemos disso. Não sei, já tem muitos séculos na espera. Nós não entendemos. Agora, eu queria falar uma coisa para os verbetógrafos e para as professoras aí da verbetografia. Faz algum tempo, um senhor me perguntou qual era a maior prova de paciência que eu tinha que dar na minha vida atual. Eu falei com ele que era processo mais de revisão que eu fazia. Mas eu não especifiquei. Essa noite eu cheguei à conclusão. O meu maior teste de paciência é acertar uma relação, por exemplo, de 70 itens, que o verbetógrafo expõe na ordem alfabética e põe uma expressão com o inicial V no segundo lugar, no número 02. Isso mostra que é uma desatenção primária dele. Faltou a revisão final. Entende? Então, isso aí é um teste de paciência, porque eu tenho que mexer naquilo com calma, um por um, porque geralmente nós não estamos colocando no automático, porque o automático só é bom quando o negócio vai repetir. Quando você está mexendo, não é bom automático fazer, não. Isso aí é regra que a gente tem. De modo que eu penso que se o processo é de saturação, essa aí satura qualquer um. Eu agora já tenho a resposta, se me perguntar, eu já sei. Isso foi meus estudos dessa madrugada, fazendo lá a revisão, que eu demorei mais de 3 horas para fazer a revisão daqueles 10. Mas eles estão muito melhor do que eram antigamente, tá certo? Eu acho o seguinte, nós nunca vamos ter verbetes prontos que não precisam de revisão. Sempre precisa. É igual ao meu caso, tudo que eu escrevo precisa de revisão. Eu não acho que ninguém escreva uma coisa definitiva, certinha, que não precisa de revisão. Sempre precisa. De modo que isso aí a gente tem que ver. Mas eu, de qualquer maneira, já tenho um padrão. Já estabeleci um paradigma. Tenho um exemplo. E outra coisa, realmente, isso é muito chato. Você pensou? Às vezes tem aquela listagem de 100. Como é que faz? Você hoje mesmo aqui tem uma listagem de 76, não é isso? Pois é, mas o seu não tem nada, está tudo certinho. Ela olha isso com muito critério.
Mas, de qualquer maneira, eu já tenho a resposta pronta agora, para o futuro. E quando ele perguntou, eu falei assim, para mim é processo de revisão, porque é um negócio que ainda incomoda. Realmente incomoda. Você sabe disso. E nós fazemos revisões finais, quer dizer, é difícil. A gente tem que ter paciência mesmo. Agora, que há uma saturação em certas coisas, isso ocorre, faz parte da natureza humana. Afinal de contas, ninguém tem sangue de barata. Não é isso? Mas ali, por favor, eu entrego a professora Adriana. Outra coisa, cuidado, que parece que esse é o 10º verbete que você faz, né? O 10º verbete que você defende. Que ela defende. Cuidado. Já virou. Olha o meu dedo. Olha o seu virou nariz. fera já, né, professor? Agora, já era fera, né? Mais ainda. Agora, na fatologia, a 9ª e 10ª linha, a detecção das pistas quanto ao ânimo do interlocutor. Sim. Quer que eu fale sobre isso? Eu queria aprofundar isso em relação... Porque aí vai ter várias expressões, né? Pode todas, talvez, quase todas as expressões dependem disso, sei lá. Olha só, o que a gente está definindo aqui é a face histriônica, né? Que é a denominação, a gente não está usando aqui aquelas faces médicas, a gente está usando dentro da coloquiologia, da comunicologia, é aquela denominação popular que você atribui algum sentimento na hora que você vê. Fulano está com a cara assim hoje, fulano está com a cara assado hoje, tá certo? Então, a gente faz isso naturalmente. E quando a gente coloca aqui, a função da face histriônica começa um pouquinho antes. Na convivialidade sadia. Na hora que a gente está conversando com alguém, a gente está fazendo uma interlocução, a gente está olhando o rosto da pessoa. E a gente vai regulando muitas vezes o que a gente fala em função daquela expressão. Tá certo? Então, se a pessoa... Você vai lendo o estado íntimo. Vamos supor, você está conversando sobre determinado assunto. Pela cara da pessoa, você vê se você está agradando, se você não está, não é? Se o negócio, se o assunto está gostando, você é melhor, ó, não é para falar disso agora. Então, são vários exemplos, é só a gente começar a pensar de que a gente faz no dia a dia. Então, essa face, ela vai regulando, inclusive, o interlocutor. Você sabe se, esse assunto está agradando, vamos aprofundar ou não, vamos mudar de assunto. Então, naturalmente, isso vai acontecendo. Então, é isso que eu quis dizer, olha. Veio aqui, a função da face histriônica da convivialidade sadia, a detecção das pistas quanto ao ânimo do interlocutor. Eu coloco pistas porque realmente você saber exatamente o que o outro está sentindo é difícil, mas você já tem algumas pistas, alguns sinais, né? E aí você vai fazendo a regulação intercomunicativa a partir dessas reações faciais. É que eu estava pensando, é difícil, por exemplo, você pegar essa detecção aqui e juntar tudo na taxologia que você colocou. Não, é possível, mas é complicado, mas talvez aqui você está se referindo às expressões mais comuns. Não, é isso mesmo, é a cara mesmo. A gente naturalmente faz isso. Fulano está com cara descontente, o cara não está com uma cara boa. O fulano aqui está com cara de poucos amigos. Você nem chega perto, às vezes, para conversar. Você viu o seu colega lá e está com aquela cara ali, não, hoje não dá não. Deixa para conversar aquilo amanhã, hoje não dá. Então, naturalmente, a gente vai fazendo essa leitura. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso eu fiz aquele elenco das caras. Até para a gente começar a ficar mais atento e dar nome a isso. Porque uma das coisas que a gente coloca aqui é que a gente faz, uma forma de a gente fazer um diagnóstico informal e generalista. Generalista. Porque às vezes a gente erra nesse diagnóstico. Né? Às vezes a gente, como é que eu vou dizer? A gente pega e faz uma série de inferências equivocadas. É generalista, mas naturalmente a gente acaba fazendo isso. Isso que eu estou querendo defender aqui. Agora, uma outra coisa, em numerologia, segunda linha, o ato de dilatar ou franzir o nariz. Mais franzir tudo bem, mas dilatar Não, às vezes você fica mais, quando você está com raiva, às vezes o negócio fica grande. Dilatado, né? Isso aqui tudo são expressões, até quem não conhece, até a Flávia estava falando, não está na bibliografia porque esse livro saiu depois. Esse verbete já está pronto há algum tempo lá na fila de espera, né? Então, olha assim, a linguagem das emoções, tá? Quem conhece uma série chamada Lie to Me, que mostra muito essa questão da expressão facial. Não é bem o que a gente está colocando aqui. A gente está falando aqui, até a gente
faz algumas correlações com a questão da expressão facial em si, né? Porque a gente não pode deixar de falar. Mas o foco do verbete é mais essa questão do diagnóstico mesmo, tá? Mas quem quiser ver mais essa questão da mudança, da sobrancelha para lá e para cá, esse livro tem inclusive fotos no final do livro que vai mostrando que são as expressões que eles chamam de básicas, universais. Não sei se aqui vai dar para ter uma carinha aqui. Mário, me ajuda aí. Segura aí. Tá. Então, aí tem várias expressões. O que eles defendem? É que existem as expressões universais. Então, em qualquer etnia, em qualquer lugar do mundo, né, a raça humana, ela tende a ter determinadas expressões faciais para determinadas emoções, que são essas que estão no polinômio aqui, ó, alegria, raiva, desagrado, medo, surpresa e tristeza. Então, isso é a pesquisa que eles fazem. Tá? Agora, então, aí só continuando. Então, nessa numerologia, eu quis justamente mostrar essas diferenciações, essas sutilezas que são dos músculos faciais, que muitas vezes são involuntários. Alguns voluntários e outras não. É que esse dilatar aí também é novidade. Mas a gente pode ver se acha uma foto aí com a narina dilatada, Mário, lá no final. Se você olhando as fotinhas, vai dando diferença, inclusive no nariz, muda tudo. Aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver a diferença do nariz aqui, ó. Chega a dilatar mesmo. É difícil de ver aqui. A última coisa, aqui na polinomiologia, na 1, 2, 3, 4ª e 5ª linha, a indicação de transparência consciencial através da consciência no polinômio. Olhar, face, discursos e essês. Que aí se está misturando as faces com também as essês. Né? É isso, é porque é tudo junto, né? Até eu coloco na parapatologia que, na verdade, quando eu comecei, já tem um tempo que eu estou pensando nesse verbete, estudando, já tem algum tempo, né? Ele está saindo agora, mas já tinha. E aí a gente vê que quando não é só a questão quando você faz essa leitura da cara de alguma coisa, ela muitas vezes não é nem só expressão facial, tem uma leitura energética também. A gente faz aquela leitura mesmo que inconsciente, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que a transparência é quando fica mais coerente isso, o seu olhar está fazendo coerência com a face, com o discurso, quer dizer, com o que você está falando e com as próprias energias. Porque às vezes você vê aquela pessoa que ela está com aquela cara de alegre, mas tem um olhar triste. Não bate, ou ela está falando uma coisa, não bate com a outra. Até nesse Lie to Me, nessa série, uma dos primeiros lá, ele fala até a questão da correlação entre a fala com o gesto, que é até segundo a teoria deles, quando você está mentindo, você não faz coerente. Então coloca uma personalidade até americana lá, que ele está falando uma coisa e em vez de fazer apontar para cá, ele vai falando e apontando para cá. Então fica incoerente, você está fazendo uma coisa que faz uma descoordenação. Agora o que eu estava pensando, você está com uma EC boa ou ruim, provavelmente vai refletir na face. Né? Embora ela pode ter uma face séria com EC boa, mas isso talvez, olhando a face, talvez para detectar também a EC. Não sei. Não, às vezes quando a gente faz essa leitura, não é uma leitura só do rosto, ela é geral. Só do rosto. Naturalmente você pega tudo e você faz um diagnóstico ali, muitas vezes pode ser errado. Se você não aprofunda, às vezes a pessoa está preocupada com alguma coisa, pode falar que ela está emburrada. E às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então aí vai ter a questão de ficar cada vez mais apurada até nessa leitura. Tá, ok, obrigado. Irmão. Sim. Polinomiologia, o penúltimo e último item, poderia explicitar? O penúltimo, foi isso que eu acabei de falar, não é esse? Não. O polinômio cenário? Isso. Esse. O polinômio cenário correto, tempo preciso, atuação competente, mensagem relevante. Isso aqui a gente está falando mais da questão... Porque o histrionismo é um recurso comunicativo. E a facies histriônica, aqui a gente está falando mais da questão do diagnóstico, mas ela também é um recurso comunicativo. Se a gente começar a conversar com os outros, só aquela cara que a gente não faz uma expressão facial, fica esquisito. Então a gente acaba fazendo, a gente faz, a gente ri, a gente mexe, né? Então,
ela entra isso, ó, o cenário como se fosse a hora certa, o cenário correto, o tempo preciso, a atuação competente e a mensagem relevante. É você juntar toda essa condição para que essa mensagem possa ocorrer de uma forma mais efetiva. Eu pensava a respeito disso sobre as técnicas paradiplomáticas, onde a gente tem que poder mexer, por exemplo, a escala da discrição com a síntese da ideia. Você acha? A escala de descrição... Da discrição. E discrição, de ser mais discreto. Isso. Sim, eu acho que... Com a síntese da ideia, a respeito do que, por exemplo, o polinômio seguinte também tem relação. Exatamente. O seguinte, esse primeiro tem até uma correlação, não sei se você viu, com o sinergismo, né? Que fala o sinergismo, autocontrole holossomático, discernimento interassistencial, definindo o momento preciso de expressar ou omitir a condição intraconsciencial. Tinha marcado esse também. Né? Porque tem hora que a gente tem que fazer cara de paisagem mesmo, né? Você está cheio e você faz aquela cara assim, neutra, né? Tá tudo bem, o negócio tá... Então, esse momento aí entra a questão do bom tom, uma série de situações. Então, tem a ver ainda com esse cenário correto, o tempo preciso, a atuação competente e a mensagem relevante. É a hora certa de determinada situação. E o polinômio seguinte tem... Aí tem muito a ver com a frase enfática também, né? Que é a hora de você observa aquela situação, você faz uma interpretação, você pondera e você vai intervir, se for o caso de intervir, por exemplo. Tá bom. Aí acontece o auxílio ao diagnóstico clínico e consciencial. Na verdade, essa face, a gente está falando que é um auxílio, não é um único fato. Mas a partir da expressão facial da pessoa, daquela cara, de como a gente está percebendo, é uma forma de diagnosticar, fazer o diagnóstico lembro sempre pontual, né? Porque não quer dizer que você não pode... É aquele momento, aquela situação. Aquele estado íntimo que você pode checar. E você pode fazer uma série de perguntas, você pode chegar perto até para checar se é o seu diagnóstico. Ele está correto. Até seria até melhor falar uma hipótese diagnóstica, né? Você fica com uma hipótese diagnóstica e você pode até tentar checar se é isso mesmo, né? A leitura extrafísica também. Tem muita coisa para você mexer aí. Muita coisa. Tá? Sim. Aqui em cima no ar. Tá, fala aí, Tânia. Ó, página 40, lá na primeira linha, que é da antagonismologia, tá? Tá. É o antagonismo, brilho no olhar, opacidade no olhar. Sim. Você fala um pouco dessa opacidade no olhar e depois me diz se isso tem relação com a opacidade no falar e a opacidade no escrever, ou não? Olha, eu não pensei nisso. A gente pode até pensar que tudo deve ter correlação. O que eu quis dizer dessa opacidade, às vezes você vê, né, aquela pessoa, às vezes, que está deprimida ou que está mais adoecida, às vezes você vê que o olho não brilha, tá? Aquela coisa está obnubilada, ela está, sabe? Como se estivesse ali meio vazia. Se pegar, às vezes, uma pessoa com demência, então, isso é muito óbvio, né? Uma pessoa que está mais demente, alguma coisa, aquele olho parece que ela não está ali. A consciência parece que nem foi embora, não está ali presente, né? Eu quis só fazer esse contraponto, né? Daquele brilho no olhar, aquela pessoa que está com mais vigor, e aquela questão mais opaca. Então, foi isso que eu quis colocar. Agora, você falou na opacidade de escrever, eu acho que tudo está interligado. Se a pessoa tiver... Já que o olhar, né? Dizem que é a janela da alma... Então vai estar provavelmente repercutindo. Janela da alma é poético. Né? Então, bonito, né? Então vai estar provavelmente ligado a todas as outras formas de manifestação. Tá, muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Adriana. Sim. Eu sou retardatária, mas pode falar. Não sei o que foi discutido, mas eu gostaria que você comentasse Interaciologia, página 39, Sim. A interação, estados mentais e comportamentos mentais. Comportamentos faciais. Desculpa, comportamentos faciais e em cima da questão que agora há pouco você estava falando, e eu observo assim, que existem povos que têm as faces muito iguais, né? Devido, talvez, a esses comportamentos, né? O que você acha disso? Ou vamos pensar nisso? O que esses autores falam aqui, como a gente tinha falado um pouco antes, que existem emoções que elas são expressas, tem reações, até
se você vê aquela série, reações mesmo musculares, Exato. que são universais, que é da raça humana. Isso Darwin já falava, né? Isso já começou lá com Darwin, ele dizia até que era uma coisa instintual, da questão de você de defesa e tal. E acontece que o que eles falam é que em termos culturais, que já passa uma coisa mais de comportamento facial, já muda. Então tem até um experimento que tem um livro de psicologia, que é até um que está citado aí na bibliografia, que ele fala que eles fizeram um experimento até com os asiáticos, né, com o japonês. Exatamente. Então colocou os asiáticos e tinha mais no caso os americanos, né? E colocaram o mesmo filme lá. O que eles viram? Que quando não tinha ninguém observando, a expressão era exatamente igual. Era filmes assim, de tragédias, coisas que levavam susto. Então, tinha aquela expressão. Mas que na hora que e estava filmado, eles não sabiam que estavam filmando, tá? Na hora que o pesquisador entrava na sala, o americano continuava igual, o japonês não. O japonês, ele mascarava, ele conseguia mascarar aquela reação. Então, isso é a pesquisa que eles fizeram, né? Então, é toda uma cultura. Então, por isso que a gente coloca lá no segundo item da patologia, as variações em intensidade e qualidade da expressividade facial. Então, você vê que tem, até os italianos, né, com o Arlindo, eles têm raças e têm culturas, melhor dizendo, que elas são mais expressivas, elas têm uma expressividade maior. E outras já têm até cultural, elas já tendem a segurar mais emoção. Mas eles dizem, então é básico essas reações. Acontece que uns conseguem dissimular, eles seguram mais. Tá certo? Então mas há essa relação, o estado mental com o comportamento facial. Agora, como que você vai transmitir esse comportamento aí varia de cultura para cultura. E você sabe, eu trabalhei numa região no interior de São Paulo e que a comunidade, maior número de alunos, e eram alunos do antigo primário, né? Eu observava isso. Eu não conseguia fazer uma inter-relação, uma empatia, porque a maioria era de japonês. Então, a leitura nesse comportamento facial, para mim, era muito difícil. Entendeu? E por isso que eu levantei essa questão. Tem até uma reportagem que eu trouxe aqui, ela é de 2009, então está um pouquinho, não é tão recente. Ele fala o seguinte, foi uma pesquisa dessa época, né, mais recente que a do livro. Ocidentais avaliam as expressões faciais de forma diferente dos orientais. Então, o que eles falam aqui? Isso aqui é da Folha.com, é só se vocês olharem esse título, vocês vão achar na internet, né? E o que ele fala é que os ocidentais, eles quando estão conversando, eles focam no olho e na boca. E que a boca, até tem o verbete da professora Mabel, né? Era que faz muita expressão. E que já os orientais, eles focariam mais só nos olhos. Então, com isso, eles às vezes se confundiriam. Porque algumas expressões que aqui nos olhos seriam similares, eles poderiam confundir. Isso segundo essa pesquisa aqui, que foi, não está dizendo quem que fez aqui, mas é a Universidade de Glasgow, na Escócia, tá? Aqui, ó, uma coisa séria também é que na expressão facial, para fazer uma maquiagem, por exemplo, na cosmetria, em primeiro lugar se vê a sobrancelha com os olhos. Isso aí é sério. Agora, outra coisa que eu estava olhando aqui, ó, tem várias caras aqui que você trouxe, inclusive tem a cara de sapeca, que é da pessoa que às vezes fala que quer convencer até o outro brincando, aquela coisa toda. Agora, eu estava vendo aqui do Mário Bang, que é o Mário Bunja, aqui da Argentina, que mora lá no Canadá. Tem um livro dele que eles trouxeram agora da Argentina, muito interessante. Esse livro devia ser publicado no Brasil. São 100 ideias do Mário Bang. Muito interessante. Agora, ele fala aqui de um farmacêutico que ele conheceu, que foi preso por vender remédios sem receita. Mas era uma pessoa formada, de alto nível e muito, assim, hilário, gostava das coisas. Então ele tinha o diploma dele lá na parede da farmácia, e em cima ele colocou um negócio maior do que o diploma, com a seguinte escrita lá: preços, dar um conselho, $5, receber um conselho, $10. Você está entendendo? Se, por exemplo, ele fosse dar um conselho, ele ia cobrar $5.
Agora, se era para ele receber um conselho, então ele cobraria 10, porque senão ele não recebe. Esse é perfeito em matéria de cara de sapeca mesmo, né? Esse era. Valdo, esse livro é do Bunge? É. O Bunge é um epistemólogo Bunge, famoso. eles gostam de chamar Mário Bunge. Bunge, Ele foi, fala mais para o inglês. Argentino, epistemólogo famoso. Não, ele é grande, eu conheço esse homem há muitos anos, sigo as coisas dele, tem tudo lá, tem livro dele lá embaixo. Você quer? Uma vez eu tentei até ver se encontrava com ele, mas ele não estava lá no lugar que eu procurei. É uma grande cabeça esse cara. Ele agora está velhinho, porque ele é de 1919, quer dizer, 81, está com 90 anos. Está com 90 anos agora. É um grande cara esse. Esse livro é muito interessante. Agora, ele fez um livro seguinte, um livro para pensar e discutir durante o café. A pessoa tomar o café, etc. Que é uma besteira, né? Café é um negócio negativo. Eu devia ter posto breakfast, desayuno, ou qualquer coisa assim. Café é um negócio negativo. O que acontece, Valdo, é que o beber o café é uma grande costume nossa, né? De ficar no bar bebendo café. Disso, então. Sabe? E no Brasil também, você sabia? É. E outra coisa, o Brasil produz mais café do que a Argentina. Ainda tem isso. Adriana. Agora, ele aqui fala muita coisa lá dos portenhos, sabe? Eu não conheço ninguém, não. De vez em quando ele esquece, não, em linguagem portenha, e fala o que é. Muito interessante. O livrinho dele é muito bom. Gente boa, os portenhos. Adriana, você poderia ampliar o conceito do que você escreveu aqui na página 40, em Culturologia? As influências culturais no modo de exibição das faces histriônicas? Então, foi isso que eu estava falando, né? Que a forma de você expressar a emoção através do rosto, ele varia muito de cultura para cultura. Então, tem culturas que elas são mais... Por exemplo, no Brasil tem uma coisa até mais... Por exemplo, o homem não chora. Então, é muito difícil você ver um homem chorando por aqui. E já tem culturas que já não é tanto assim. Então, até a forma de você expressar aquela emoção, ela tem um fator cultural, sim. Até tem, por exemplo, culturas que são mais sorridentes, culturas que são mais fechadas. Então, era isso que a gente queria colocar, como a gente já tinha colocado antes, que eles fazem muita correlação entre os ocidentais com os orientais, né? Porque já é uma diferença de cultura maior. Estou com dificuldades na instalação do EV e em outras coisas. Como que eu faço para entrar na onda da mega euforização de hoje? É preciso pensionizar alguma coisa? Gostaria de participar. Olha, na hora que começar, você entra, pensa que no campo vai ser instalado de energia e vamos ver o que acontece, é por aí. Gostaria de saber o que acha da obra de Charles Leadbeater sobre chakras e os outros trabalhos do autor. Há algum autor que tenha escrito algo relevante sobre o chakra? Onde posso encontrar isso? Olha, da minha parte, eu indico que você veja o livro Projeciologia, lá a gente fala dessas coisas. O Leadbeater era bom para a época dele, tinha muitas coisas interessantes no caso. Mas isso é coisa muito mais séria do que está lá. Hoje já tem muita coisa nesse sentido. Agora, para a professora Adriana, em Parafatologia, quinta linha, a mensagem extrafísica existente no paravisual da consciência. Poderia comentar e exemplificar? Sim. Quando a gente está falando de faces, né? Uma das coisas que me fez também fazer esse verbete, primeiro porque eu sempre achei interessante essa questão de cara, né? Cara de paisagem, cara de conteúdo. Então isso eu sempre achei interessante. Mas bem, só isso é pouco. E aí eu comecei a avaliar como que é importante isso no dia a dia, essa questão da leitura do rosto, e não só isso, a questão inclusive do acoplamentário, né? Quando a gente está fazendo o acoplamentário, que é a clarividência facial, você vai fazer uma leitura, você vai ver ali um rosto, mas ele tem uma expressão. E essa expressão é que vai ter o conteúdo daquela mensagem. Você fala, vi um chinês, tá, mas o chinês ele passava o quê? Ele passava tranquilidade, ele passava nervosismo, ele passava preocupação. O que passava? E isso também a gente coloca na questão própria questão da consciência.
Às vezes, quando você tem uma projeção e encontra com alguma consciência lúcida, ou tem algum tipo de clarividência, como eu coloco depois aqui, a própria clarividência hipnopômpica, a expressão que ela está, tem uma mensagem. Se ela é lúcida, nada é por acaso. Então, existe uma expressão naquele rosto que é uma mensagem também. Então, é isso que eu queria afirmar aqui. Foi trazido para minha casa um móvel que estava dentro de um escritório de arquitetura, onde havia muita agitação e estresse. Como limpar energeticamente esse móvel? Olha, envolva o móvel com as energias. Passa-se em torno dele, assim, ó, e toca energia nele para valer. Até você limpar, com a ideia de limpeza. Que às vezes você vai notar que houve limpeza e você sente. Você fazendo assimilação, depois você vai ver que às vezes limpou. Agora para você, em culturologia, as influências culturais ao modo de exibição das faces histriônicas. De que modo as influências culturais influenciam nas faces histriônicas? Não, isso eu já falei agora, acabei de falar, né, pro Oswaldo, né? Quer dizer, é a questão da cultura mesmo, a forma, tem culturas que se expressam mais e menos, são mais extrovertidos ou não, isso varia. Frequentemente, em apresentação de verbetes e debate nas tertúlias, tem sido observada a dificuldade do desenvolvimento da comunicação interdimensional. Tem sido ressaltado, inclusive, que o amparador tem muita dificuldade para se comunicar conosco, sendo necessário, para um melhor contato, o desenvolvimento de sinaléticas e da intuição. Por esta dificuldade existe para essas consciências, por que esta dificuldade existe para essas consciências evoluídas, uma vez que essas dificuldades são superadas em diversos relatos pelas consciências baratrosféricas, como poltergeist, que chegam até a movimentar objetos materiais. Olha, aqui tem duas coisas que têm que ser consideradas. Primeiro, amparador não faz estupro evolutivo. Assediador faz. Segundo, assediador usa o processo de efeitos físicos. O amparador não, ele vai para cérebro, para não movimentar e nem também fazer lavagem cerebral das pessoas. Então isso é uma diferença enorme. Agora, outra coisa, quando a consim, por exemplo, tenepsista, homem ou mulher, ela sintoniza bem com o amparador, ela recebe a inspiração dele com fluência, de uma maneira corrente, o tempo todo. Depende de fazer ambiente para isso. Eles não têm dificuldade, só eles que têm, não. A dificuldade maior, às vezes, somos nós que provocamos por não saber receber a mensagem que eles enviam. O processo é ser bom receptivo intrafísico do emissor extrafísico. Esse aqui é o caminho. Elbe. Efeitologia, página 39. Os efeitos profiláticos da atenção a cuidar na decodificação das faces alheias. É um pouco complicado. Não acha profilático, não? Você está andando na rua e você vê uma cara assim meio estranha. Você tem que atravessar a rua, né? Um exemplo bem assim, gritante, né? Porque às vezes você por ali você faz uma leitura. Então, por exemplo, você está andando num grande centro, tem umas pessoas que têm uma cara mesmo de marginal. E às vezes é a hora de você se precaver. Então, isso é um exemplo assim bem exagerado, né? Mas às vezes você vai fazer profilaxia não só disso, até uma profilaxia, por exemplo, de um estupro evolutivo. Uma pessoa vem te pedir uma informação, aí você começa a dar. Pela cara dela, você vê se você vai dosificar. Se você vai continuar, você vai parar por ali, não, tá tudo, não vai falar mais. Então, você vai fazer profilaxia, não só sua, como até da assistência da pessoa. Vai evitar passar do limite, às vezes. Porque a pessoa ela vai te dando sinais do que está acontecendo. Mas a pessoa te pede uma crítica, mas ela pede, mas não quer muito. Né? Ela pede para você fazer uma avaliação, mas não quer muito. Então você vai falando até onde que você vê que a pessoa está querendo receber. Depois você tem muito para falar ainda. A pessoa já paramos por aqui, quando ela quiser, ela pergunta de novo, por exemplo, entendeu? Então é profilaxia também do seu lado e do lado do outro.
Exatamente. Isso aí ela está falando uma coisa muito importante. Essa faces aqui a gente nem chegou a colocar, mas às vezes a pessoa, quando ela está mesmo assediada, mesmo sendo possessa, as feições mudam na hora. Eu não quis colocar aqui, mas a cara mesmo fica esquisito. Aquela cara muda as feições todas. Então é uma hora que você vai ter atual, às vezes você vai fazer uma atuação mais energética e não adianta falar muita coisa que a pessoa não vai ouvir, por exemplo. Que dizem que o rosto é espelho da alma, não? É isso aí. A verdade é que, com pouco que você observe uma cara, é bem difícil esconder, porque está refletindo quase tudo, se você observa bem, não? É verdade. Eu gosto muito. Tem até uma frase que eu peguei aqui, que é um provérbio de Nova Guiné. Para notícias do coração, pergunte ao rosto. Interessante, né? Fala. Fotologia, os sinais retrocognitivos vislumbrados nas fases costumeiras. Isso eu começo falando antes um pouquinho, né? O comportamento facial anacrônico devido a cacoetes solo-biográficos. Que aí já entra a questão do próprio holopensene da pessoa. Vamos supor que ela já tem determinada maneira de funcionar há muitas vidas. Ela acaba trazendo isso para o rosto dela. Então ela vai acabar mostrando isso no rosto. Então quando você fala assim, o fulano tem cara disso, o fulano tem cara de padre, o fulano tem cara de monarca, o fulano tem cara de alguma coisa, de médico, seja o que for. Ele passa aquele modo de funcionar, começa a aparecer no rosto. Então tem desde o anacrônico, que é aquele mais negativo, que já era para ter superado e continua, até esse outro, os sinais retrocognitivos vislumbrados na face costumeira. Então aquela sua expressão facial mais comum, até que ponto ela já não é uma face de muitas vidas? Né? Que a gente fala geralmente que o seu passado está mais próximo do que a gente pensa, né? Quer ter a retrocognição? Começa a observar como é que você funciona, os seus gostos, a maneira de você portar. E aqui eu estou colocando também a questão da própria face, a maneira de você, as expressões faciais que você mais usa. E isso pode ter uma correlação grande com a questão das suas vidas passadas. Isso que eu queria lembrar desse aspecto, né? Para as pessoas estudarem também isso. Cada um por si e do outro, né? Adriana, Melissa aqui no ar. Sim, Melissa, fala. Em binomiologia, o binômio histrionismo técnico e histrionismo instintivo. O que seria cada o técnico e o instintivo? Eu não entendi. Tá, isso eu explico melhor até no verbete histrionologia, tá? E que até por coincidência eu defendi exatamente um ano atrás, foi no dia 15 de setembro de 2010, né? Deu uma coincidência. Então, o histrionismo técnico, por exemplo, os atores, né? Eles têm uma técnica para fazer isso. Então, eles podem fazer cara, desde o sorriso até a tristeza, o choro, eles conseguem, dentro dos determinados músculos, eles conseguem controlar, então, um histrionismo técnico. E tem aquele instintivo, que a pessoa ela não está fazendo técnica, mas ela naturalmente, pelo estado emocional, uma pessoa que é muito vitimizada, que ela gosta de fazer a vitimização, a cara de coitadinho, que eu até coloco lá, né? Então, às vezes ela não está fazendo aquilo de propósito, mas é instintivo, ela faz aquela cara assim, toda aquela cara assim, ai de mim, né? Então, é um histrionismo, porque aquilo também está um exagero, mas é instinto, ela não está fazendo aquilo de caso pensado, como o histrionismo técnico, que entra desde o ator até nosso, né? Nós, como somos professores, o histrionismo mais pedagógico, o nosso trabalho é tentar controlar isso e tentar passar as emoções de uma forma mais técnica. Sim. Aqui na página 39, na tecnologia, você pode falar mais e talvez contar alguns exemplos da última técnica de manipulação consciencial através de mensagens faciais silenciosas? Até aqui faltou os espúrias, né? Eu acho que era interessante. Se puder colocar, professor, depois as técnicas espúrias de manipulação consciencial, que a gente sempre coloca isso, para não deixar claro que isso não é positivo. Tá. Então, as técnicas de manipulação consciencial através das mensagens faciais silenciosas. Isso é um exemplo bem claro que a gente tem é mãe com filho, né? Eu acho que todo mundo aqui, a grande maioria,
Sabe aquele olhar da mãe que você sabe, quando é pequenininho, você sabe, não agradei mesmo, né? Não precisa fazer nada. É só pelo olhar, assim, de lado, você já faz uma interpretação. Que não deixa de ser uma forma de manipulação, né? Você está dominando aquela criança dessa forma. Então, não vou entrar aqui em juízo de valor. Mas tem essas outras que a gente está falando, né? A verdade da pessoa que faz aquela cara de tô mal, ou como a gente falou antes da autovitimização, ou é aquela pessoa que faz aquele histrionismo mais agressivo, né? Então, é aquela pessoa que tem aquela cara de bravo. Então, ela não quer, ela quer tanto se defender que ela vive com aquela cara de bravo que ninguém chega perto. São formas de você manipular, você está manipulando a reação da pessoa a partir da sua mensagem facial, às vezes silenciosa, você não está falando nada, mas pela sua cara você já está às vezes afastando a pessoa de perto de você. Ou atraindo, tem a sedução, é boa a lembrança, né? Às vezes é aquela cara de gostosa, que eu acho que eu coloco aqui, né? Que é a pessoa, quer dizer, cara de olha como sou gostosa. Quer dizer, é diferente, aquela que a pessoa também está fazendo essa manipulação também, de jogar buscar o desejo, a atração dos olhares, né? Então, falei, João? Falou, obrigado. Adriana? Sim. Na página 39, por favor. Na parafatologia, segunda linha. O diagnóstico mais fidedigno da intraconsciencialidade através da leitura para... Como que se faz um diagnóstico diferencial disso aqui? Olha, eu não sei o que você está falando por diferencial, né? Porque, olha só, o diagnóstico mais fidedigno através da leitura. Por quê? Como a gente falou no início, às vezes se você olhar só o rosto, muitas vezes a gente pode estar fazendo uma generalização. Então vamos supor, a pessoa chega com uma cara mais séria. A gente pode falar, ela está de mal comigo, ela está emburrada, ela está só preocupada com alguma coisa. Então, às vezes, só você olhar a face, ela é muito pouco. Então, essa leitura psicosfera, ela vai além. O que é isso? Você vai ver a aura, você vai ver a energia da pessoa, você vai fazer uma sondagem. E aí você, às vezes, vai ver que não é nada daquilo. Às vezes a pessoa acabou de estar com dor de barriga, às vezes está com dor de cabeça. Então, não é nem preocupação, nem nada, ela está com mal-estar. Então, essa leitura vai te ajudar até para você perceber. Então, o diagnóstico diferencial, que eu não sei o que você está dizendo, assim, para saber, eu acho que é isso, né? Que tipo de coisa a leitura psicosférica vai te ajudar. Agora, nada tira a hipótese diagnóstica, né? Você chegar lá, às vezes, sentar do lado da pessoa e perguntar, o que está acontecendo, né? Está diferente hoje? Está tudo bem? Às vezes nem falar, né? Que cara hoje? Não. Está tudo bem com você? Está tudo jóia? Porque às vezes a pessoa ali vai, se ela tiver afim, ela vai falar o que está acontecendo ou não, né? Correto. Obrigada, Adriana. Adriana, diz. Um depoimento, um determinado momento da minha vida, eu descobri, vendo um filme familiar aí, final de ano, coisa e tal, e descobri uma técnica que é autoanálise através da imagem, do comportamento, do corporal, né? Cara, você não faz ideia de quantas recins a partir daquilo eu consegui ir fazendo. Porque é exatamente isso. O corporal demonstra uma série de atitudes não tão positivas. É a questão energética, né, que fica grafada ali. É isso aí. Muito bom. Adriana, agora uma pergunta. Quando está o verbetógrafo aí no banco dos réus, o que prevalece as faces dele? O que você acha aí? Eu acho que aí, sei lá, varia, não sei. Aí, cada verbetógrafo é um, né? Cada um. Em você, por exemplo, o que você acha? Ah, não sei, você que tem que me dizer. Eu não estou me vendo. Não, mas aí não, eu acho que se a gente está fazendo expressão aqui, é natural, né? A expressão é natural. Aqui também, do seu verbete é histriônico, né? Mas existem expressões não histriônicas também. Olha, o que a gente está querendo colocar que é histriônica é justamente por isso, né? Porque é expressiva, né? É do comediante, é da arte, você acaba fazendo isso, às vezes, aumentando ou não essa expressão, aí já entra o histrionismo, né? Você tem uma reação.
Mas aí você vai aumentá-lo ou não deixa ser uma forma de histrionismo. Se você tira, por exemplo, você faz uma cara de paisagem, não deixa ser uma forma de histrionismo. Você está, às vezes, super emocionado, você faz aquela cara de está tudo bem, não vendo nada, neutra, é uma forma de histrionismo. Ou vice-versa. Você tem uma emoção, e às vezes você aumenta essa emoção, a mesma coisa, não deixa de ser histrionismo. Então isso a gente quis colocar, porque é muito difícil você ver uma expressão totalmente pura. A cultura já vai fazer a gente ou exacerbar ou reprimir, seja como for. A cultura, aí entra o papel também profissional, a gente coloca aqui, né? A questão dos papéis esperados, né? Quer ver, ó? As feições adaptadas ao papel social escolhido, as faces socialmente atreladas a padrões emocionais específicos, né? Então, a gente tem determinadas situações, por exemplo, se você vai num velório, você pode estar sentindo nada, você nunca viu aquela pessoa na sua vida, mas existe uma face que você vai ter que fazer, você vai chegar lá rindo, contando piada. Então, existe aquela questão da cultura, é uma coisa, você vai numa festa, você vai chegar lá com cara de enterro na festa. Então, existem faces que são esperadas em determinados contextos, né? E isso é social mesmo, é como uma convenção, é um código que as pessoas geralmente seguem, de como que eu vou me expressar, tá certo? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Ali também eu estava pensando em olhares de ditadores, se bem que varia, né? Mas tem, por exemplo, lá do Mussolini era histriônico pra caramba. Tanto que a oposição chamava ele de palhaço, porque ele era um verdadeiro palhaço de histrionismo. Né? Não sei se quem já viu filmagem dele já sabe. O próprio Hitler, né? Talvez tenha. Eu não sei se aí deve ter coisas que se adaptem a isso também. Mas mas é o cara mais autocrata, né? Aí entra a questão da manipulação, às vezes pelo medo, às vezes é todo esse processo dele fazer aquela cara, faz cara de mal mesmo, né? Que é para as pessoas terem medo mesmo. Então isso varia. E tem o contrário, sei lá, o olhar do serenão. O professor Valdo sempre cita lá o Quinglin, que tem aquele olhar penetrante. Eu não sei o que poderia se referir ao olhar do Quinglin. Olhar de fraternidade, né? De fraternidade. Tem aqui. Existe aqui, né? Existe no verbete, né, parece. Olhar de fraternidade. Obrigado. Mega olhar do serenão, né? Padre, aqui no B. Pode falar? Pode falar. Aqui. Opa, vamos Oi. lá, Padre. Eu queria te perguntar sobre o aspecto da coerência e da autocognição. Como é que funciona isso? A pessoa que tem um nível de coerência mais avançado, qual é o momento dela exprimir realmente o que ela está sentindo? Qual é o momento dela se fazer aí de cara de paisagem? E como é que funciona isso dentro do processo de autocognição? Será que quanto mais a pessoa se conhece, mais ela consegue ter essa transparência, mas essa transparência nem sempre tem que realmente ser transparente para não assustar quem está na frente? Como é que se dosa isso? Não, mas aí entra na questão do sinergismo, autocontrole holossomático e autodiscernimento. Tem que ter as duas coisas. Você tem que ter um controle holossomático, se não tiver, você é só emoção, você sai reagindo aí o tempo todo. Sim. Então você tem que ter um controle dos seus veículos, até para você poder ter discernimento e saber a hora que é para expressar e a hora que não é para expressar. Então isso é muito relativo. Por exemplo, se você trabalha na área da saúde, sim, tá? Sim. Atendendo em hospital, por exemplo. Eu tive experiência de atender em hospital durante alguns anos. Então, você não pode. Se acontece uma situação lá com problemática, você vai começar a chorar junto com aquelas pessoas? Sim. Você não vai ajudar ninguém. Então, não é a hora de você expressar determinados sentimentos. É a hora de você se controlar para ajudar o que está acontecendo ali, por exemplo. Às vezes então, você tá vendo... esse discernimento, eu acho que entra por autoconhecimento também. Até no histrionologia eu coloco isso, né? Você tem que conhecer muito até o seu soma para você conseguir fazer. Às vezes você está vendo que a situação é séria na questão da saúde. Você vê a situação é séria, tá alguma coisa grave e o ideal é não transparecer para poder não dá, e aí assistir. cada um aí é todo discernimento. Não tem regra, fórmula de bolo, né? Mas a coisa é essa, se você quer ajudar, você vai ter que ajudar da melhor forma. E às vezes não é chorando junto, né? Fazendo aquela cara de desesperado, né? De terror. Não vai ajudar ninguém. Sim. Pois, uma é na parafatologia, o
papel da sinalética energética e parapsíquica pessoal comitante ao exame facial alheio. E a outra é aqui na tecnologia, as técnicas paradiplomáticas em relação a essa coisa da face. É isso aí mesmo, né? Como a gente está falando antes. O que é a paradiplomacia? É você saber, você tem que saber, às vezes, a hora de falar, a hora de você colocar, como você vai colocar aquele assunto. Então, e esse assunto tem correlação com a maneira que você vai expressar na sua face determinada situação. Então, tudo isso tem correlação com a expressão. Então, olha, a técnica paradiplomática. Se eu estou querendo, às vezes, falar determinada situação, vou fazer com cara de raiva? Não, eu vou fazer com a cara calma, tranquila, para poder passar aquela informação da melhor forma que eu quiser. E agora, lá em cima da sinalética, que tem a ver com o que a gente falou lá, quando a gente está falando com a Alzira, né? Quando eu for fazer esse exame facial, muitas vezes ele é muito automático, a gente faz isso automático, a gente não fica pensando muito para fazer, a gente já lê e fala assim, fulano está com a cara assim. É natural, isso faz parte até segundo Darwin, né, que está aqui, eu trouxe o livro, é um processo instintivo. A questão é, até para a gente se defender mesmo, né? Agora, a questão é, a sinalética, ela vai ajudar a isso ser mais fidedigno. Como que aí entra a questão que a gente falou antes da leitura psicosférica. Eu tenho uma sinalética, como ela falou a Flávia. Veja a pessoa está com uma cara lá de poucos amigos. E vem uma sinalética de assédio, você já sabe que já tem um diagnóstico aí. Então, às vezes, você vai ter que ajudar essa pessoa até ela se desassediar para você falar alguma coisa para ela. Não adianta você querer esclarecer nesse momento. A pessoa está fora de si. Por exemplo, ou o contrário, a pessoa com aquela cara e vem uma sinalética de amparadoras. Opa, está tudo bem, está tudo positivo, então vamos ver o que está acontecendo. Então, a sinalética, ela ajuda nessa leitura a aprofundar e não ficar só naquele diagnóstico superficial, que é generalista, como a gente falou, porque a questão da popular, né, lá na definição, a gente fala informal e generalista. É muitas vezes superficial. E é que ele é usado tanto como recurso comunicativo, com o elemento jocoso ou dito injurioso. Se usa muito esse negócio de cara para xingar os outros. Eu não coloquei aqui. Se você olhar na internet, na primeira procura que eu fiz, teve quase 150, foi 140 e tanto só de tipos de cara. Depois eu fui selecionando, agrupando, né? E vendo o que vale. Mas tem vários ali que é depreciativos, depreciando determinada categoria profissional, ou palavrão mesmo, ou depreciando alguma coisa que não tenha correlação com alguma coisa que seja mais anticosmoética. Então, esse tipo de cara, às vezes as pessoas usam é negativo, é para xingar mesmo. E isso não é o que a gente está querendo colocar aqui. Então, esses eu desprezei na minha listagem. Tá? E aí, na hora da sinalética, você pode ter essa primeira impressão, que tem muito com a questão da primeira impressão, e a sinalética ela vai ser um dos recursos que você vai ter para tentar fazer uma leitura mais real daquilo, se a sua intenção é ajudar, obviamente. Né? Eu trouxe até esse livro, que não sei se vocês conhecem, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, do Darwin. Né? Então ele aqui coloca todas essas fotos que tem nesse outro livro mais moderno, tem também aqui umas fotos, e o que eu acho interessante é o final, como que ele fecha o livro, né? Que ele fala o seguinte, que os movimentos expressivos do rosto e do corpo, qualquer que seja a sua origem, são por si mesmo muito importantes para o nosso bem-estar. Eles são o primeiro meio de comunicação entre a mãe e seu bebê. Sorrindo, ela encoraja seu filho quando está no bom caminho. Senão, ela franze o semblante em sinal de desaprovação. Nós facilmente percebemos simpatia nos outros por sua expressão. Nossos sofrimentos são assim mitigados e os prazeres aumentados, o que reforça um sentimento mútuo positivo. Os movimentos expressivos conferem vivacidade e energia às nossas palavras. Eles revelam os pensamentos e as intenções alheios melhor do que as palavras, que podem ser falsas. Então entra aquela pergunta da profilaxia, né? Então ele está dizendo aqui. É bem interessante. E aí ele termina. Entender na medida do possível a fonte ou origem das várias expressões que a todo momento podem ser vistas nos rostos dos homens à nossa volta, sem mencionar nossos animais domesticados, devia ter um enorme interesse para nós. Então, achei bem interessante. Olha, século XIX.
O nome do livro é Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. A primeira parte é toda que ele fala da expressão animal, é a defesa dele. Adriana, na página 39, na parafatologia, na 4ª linha, você fala dos sinais retrocognitivos vislumbrados na face costumeira. Sim. Como é que você vê, o que você observa? Porque realmente tem pessoas assim que parece que está estampado ali, de alguma forma, o temperamento, né, no rosto, de alguma maneira. Como é que você vê isso? Como é que você pensou sobre isso? Não, é isso que eu já tinha colocado, né? É mais um dado para você analisar. E primeiro é você mesmo, né? Eu acho que é interessante fazer como a Lucy falou, você olha no espelho, né? E vê, eu pareço que eu tenho cara de quê? Eu acho que já vai ajudar a fazer bastante pesquisa aí, né? Pega essa lista, né? Dá uma olhada. E já dá uma olhada, né? Geralmente é mais fácil, né? Eu tenho cara de quê? Né? Então, eu acho que é mais um item, né? Mais um recurso aí comunicativo, um recurso até de tares, como a gente coloca na frase enfática, né? Que esse estudo é um recurso tarístico porque vai promover empatia, porque na hora que você vê o sentimento do outro, isso também vai te ajudar a você ser mais empático, né? Na hora que você começa a buscar, interpretar e entender como as pessoas estão sentindo. Vai regular as suas atuações, como a gente colocou aqui, né? Eu vou saber até onde eu vou dosificar a minha informação. E vai fazer esse diagnóstico sobre o estado íntimo de com quem eu estou conversando, ou com quem eu estou querendo assistir, ou até o colega, a dupla, seja quem for. Beleza, obrigado. E até o Darwin coloca uma coisa aqui que eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu achei muito interessante. Que ele fala o seguinte, ó, aquele que se permite gestos violentos aumenta a sua raiva. Aquele que não controla os sinais de medo sentirá ainda mais medo. E aquele que permanece passivo quando dominado pela tristeza perde sua melhor chance de recobrar alguma flexibilidade mental. Então, eu achei isso muito interessante, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí até eu fui procurar no livro de psicologia aqui também, que é esse mesmo que eu citei, que ele fala para a pessoa fazer um teste. Que fizeram esse teste com as pessoas lá, acho que é nos Estados Unidos, não sei, que eles fizeram esse teste. E eles falam para a pessoa, o próprio autor aqui, ele fala para... Deixa eu ver se eu acho aqui onde está. Isso aqui. É uma pesquisa até que foi de 1986, é um pouco mais antiga, né? E ele fala, você pode repetir a experiência dos sujeitos que ela realizou. Ela fala o seguinte, a pessoa pega e vai andar por alguns minutos com passo curto, arrastado e com o olho para baixo. Então você anda um pouquinho assim. Depois você vai andar com o peito ereto, passo largo e olhando para cima. E você vai verificar se isso mudou o seu estado íntimo. Então é uma dica aí. Então eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Que às vezes, se a gente ficar fortalecendo muito um gestual mais para baixo, até que ponto a gente não está realmente estimulando também as nossas emoções nesse sentido. Então é para pensar aí. Você poderia repetir o nome do livro e autor que você falou na tertúlia de 13 de setembro sobre o Opus Dei? Olha, o livro é esse aqui, ó. O livro é esse. Antônio José Vilela e Pedro Ramos Brandão. Título: Salazar e a conspiração do Opus Dei. Agora, a edição é Casa das Letras. A Casa das Letras em Portugal. Agora, o que se passa? Subtítulo: contém documentos inéditos. Os arquivos da Torre do Tombo guardaram até hoje um segredo que este livro desvenda. Ele é fora de série. O livro vale a pena ler. Foi lançado em junho deste ano, a primeira edição. Entende? Vou repetir. Salazar e a conspiração do Opus Dei. Antônio tipo português, com acento agudo. Antônio José Vilela. Pedro Ramos Brandão. São os dois autores que andaram pesquisando. Vale a pena ver o livro.
matéria de Opus Dei mostra toda a realidade dele, tudo baseado em fatos e documentos. Agora aqui, tem uma cunhada que nunca nos simpatizamos muito. Hoje já não há rancor da minha parte. Porém, ela se encontra muito depressiva, só chora, fala que passou mais um dia como se fosse um fardo. Ela está com 50 anos de idade, doa energia em uma casa e tem um cargo lá. Note que precisa ajudar. Ela não aceita a conscienciologia. Diz que é espírita, mas vai à igreja católica. Faço TENEPS, já estou trabalhando nesse sentido. O que faço mais? Põe o nome dela na TENEPS e vai em frente. E abençoa ela. Dá um presente com alguma coisa que possa falar com ela. Todo mundo está vivendo 100 anos, já está na metade do caminho. Fala com ela para não desistir, não. Vai para a igreja católica, vai para o espiritismo, vai para o... Sabe? Não, para a Umbanda, vai para onde ela quiser, mas agora procure defender-se com a vida, né? Fazer alguma coisa útil. O fato de não conseguir esconder suas emoções através da face pode ser considerado positivo ou negativo? Olha, aí depende, né? Eu acho que a pessoa tem que saber a hora que ela vai ter que segurar. Todo o nosso trabalho na Conscienciologia é a questão da transparência, né? Então a gente tem que ser transparente o mais possível. Agora existe um momento que a gente precisa ter algum tipo de controle, né? Dos nossos sentimentos, senão fica complicado. Porque os outros, a gente não precisa sobrecarregar os outros com os nossos problemas. Eu acho que cada um já tem seus próprios problemas. Se você tem um problema, você ficar com cara de enterro o dia inteiro, ninguém aguenta, né? As pessoas, elas não precisam disso. Não preciso colocar isso, por mais esse peso no ombro delas, né? Então, eu acho que tem que pensar nisso. Na taxologia e em muitos outros itens é usada a palavra olhar. Desde a antiguidade é dito que os olhos são as janelas da alma. Por que essa parte do nosso corpo diz tanto a respeito de nossa personalidade, nossos estados emocionais, sentimentais e de nossas intenções, entre outros aspectos? Boa pergunta. E eu não sei exatamente. Eu acho que ali a consciência se aparece mais por ali. Não sei, professor. O problema é que os olhos estão diretamente ligados ao cérebro. Ah, sim, sim. Entende? Tem o trato, né? Que faz a ligação, tem até a decussação das pirâmides. Isso aí tem uma relação com aquilo que a pessoa pensa. E outra coisa, existe também a triscagem, que é o problema do olhar com energia. Essas coisas existem. Há um fenômeno. O processo está aí para estudar. Talvez o paracérebro também apareça mais Pois por é. ali, né? Na triscagem, quase sempre a pessoa está dentro de um transe parapsíquico. A relação da paragenética com as faces histriônicas e, consequentemente, reverberando no holossoma, poderia haver alguma relação entre a etnologia, o estudo das etnias, com as faces histriônicas? Sugestão. A psicóloga Cristina Cairo, de São Paulo, tem estudos interessantes de mais de 20 anos sobre o tema. Tá legal. Olha, a paragenética, a gente vê que, como a gente já falou aqui em outros momentos, tem correlação, né? Por exemplo, você pode descobrir até o seu demo pensene. Vamos supor que é a sua modo de expressar a emoção. Você pode não ter nascido oriental nessa vida, mas você pode descobrir que você tem uma maneira de expressar dessa etnia, ou ao contrário, você nasceu oriental nessa vida e tem uma maneira mais ocidental de lidar com as emoções. Então, isso acho que vai variar muito, porque a gente traz, né, as nossas maneiras, os nossos traços comportamentais. E se o rosto ele transmite essa nossa expressão, a nossa expressividade, é o local de maior expressividade nosso, obviamente ele vai também expressar isso que nós somos, o que a nossa consciência é. Então, pessoal, ele vai ter vários sinais, ele pode trazer vários sinais de quem nós fomos, o que fizemos, através de como a gente lida com essa maneira de expressar. Até os ex-atores, né? Tudo aparece aí. São mais careteiros, né? Adriana, aqui em cima Sim, no ar. sim. Ai, o que eu ia? Pode falar.
Pois é, perdi. Ah, está aqui. Na fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, é o finalzinho. A pontuação do diálogo. Você pode falar um pouco sobre isso? Não, isso até é colocado, quando se fala de expressão facial, isso é colocado assim nos livros e tudo. Que a expressão facial, ela vai pontuando, né? A gente usa a expressão facial até para a gente dar, é como se fosse vírgula, né? Você está conversando, aí você faz uma expressão, ela faz parte da comunicação. A gente não fica o tempo todo conversando com uma face neutra. Ela vai fazendo pontuações, a gente vai mostrando o que a gente está expressando também. Aí sobe, acabei de fazer lá, estou lendo lá no negócio, você sobe a sobrancelha, você está o tempo todo mexendo com o rosto e ele faz mais uma parte expressiva. É isso que eu queria colocar. Aí você pode levantar, ou sorrir, ou faz alguma coisa com a boca. A gente está o tempo todo usando isso. Adriana, eu queria perguntar ao professor Valdo, pode ser? O senhor ainda há pouco falou do livro, né, do Antônio José Vilela, que é a conspiração do Opus Dei. E o que o Salazar, o ditador de Portugal, tem a ver com isso? O senhor pode dar uma dica? O livro fala muito sobre o processo de Salazar. Sim. Inclusive, o Salazar apoiou muitas coisas porque ele apoiava o processo da igreja. E outra coisa, ele era ditador igual Franco. Sim. E outra coisa, o Escrivá, que era um doente mental, que foi até internado, que criou o Opus Dei, era considerado esquizofrênico. Sim. E ele também era a favor de ditadura. Sim. O livro explica isso bem claramente. Então, veja, Escrivá, Salazar, Franco, tudo é um trinômio interessante. Trinômio super patológico e belicista e ditatorial. E ele explica isso tudo, tem documentos, tem a coisa toda. Tá, okay. Entende? Agora, tinha gente que era contra ele, Escrivá. Principalmente o cardeal Cerejeira, porque o Escrivá estava entrando dentro do poder de domínio do Cerejeira em Portugal, que era o arcebispo. Em Portugal. Essas coisas, ele explica isso tudo aí. Pra você ter uma ideia, os dois se passaram sem ter contato, nem se cumprimentar durante 15 anos. O cardeal Cerejeira e o fundador do Opus Dei. Entende? Agora, no Opus Dei eles fizeram tudo quanto foi sujeira para pegar o dinheiro que havia na Espanha e levar para Portugal. Tudo do jeito que eles fazem hoje com o narcotráfico. Sabe? Ou aquela turma aí desses partidos do Brasil que coloca dinheiro na cueca. Os padres andavam com o negócio tudo debaixo da sotaina, nos cinturões, todo lá, cheio de dinheiro, e atravessava a fronteira. Ele explica tudo aí, tem as datas, situações, o povo, tudo. Enfim, o Opus Dei aí está sendo posto nas vísceras, nas entranhas, os gurgumilos do Opus Dei, do jeito que foi a partir de Portugal. É muito interessante o livro. É o melhor que eu já vi até hoje em matéria de documentação, tudo isso. Que a Opus Dei é uma seita secreta da religião católica. Muito obrigada. Adriana, eu queria acrescentar a respeito das mudanças também que a pessoa tem. Muito tem a ver, por exemplo, com pressões holopensêmicas, com a leitura energética da situação da mensagem intra ou extrafísica. Isso também é bastante óbvio, né? Vocês ainda têm 2 minutos aí para a gente começar a mega euforização. Aqui. Lá na página 39, em Parafatologia, a 5ª linha, começa com a mensagem. A mensagem extrafísica existente no paravisual da consciência. Isso. Também já perguntaram, é que a gente usar tudo, quando a gente tem uma clarividência ou tem uma projeção consciente, quando a gente encontra com alguma consciência,
o modo que ela está, o visual dela, você pode ver o nível de saúde que ela está, o nível de doença que ela está. E sempre, se ela é lúcida, ela ainda vai transmitir também, ela pode, a partir da expressão facial dela, a mensagem faz parte também. É mais um elemento da mensagem, do conteúdo do fenômeno. Tá. Quanto mais lúcida, mais ela vai ter condição de, a partir do rosto que ela fizer para você, você ter fazer parte da mensagem. Ela quer passar alguma coisa, não precisa falar nada. Às vezes, pelo rosto, você já entende o que gostaria de ter feito. Aí vem também a telepatia e tal. É isso que eu queria, a gente não esquecer isso. Tá? Ok. Obrigada. Alô, pessoal, por favor, desliguem os celulares e não teclar. Nós pedimos que não teclem os computadores na hora da negafonização, tá ok? Obrigada.
O senhor sentiu um fluxo inicial, isso aí já me gerou uma descoincidência praticamente imediata. Percebi a energia chegando em mim e parece que acessou o meu sistema nervoso central. Gerou uma profunda acalmia e, de alguma forma, parece que como se tivessem ajustado alguns parafusos dentro do meu funcionamento. A energia começou a expandir, eu senti um fluxo de energia aqui direcionado para o Marcelo. E depois uma imagem que me veio foi de como se fossem cintilações de energia branca chegando aqui do senhor. E depois começou a me vir o CAEC na cabeça, só pensava no CAEC, no estacionamento e tudo. Não, foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo, muito bom isso aí, né? Importante. E o Marcelo, como é que foi? O coração foi a mil, né? A pulsação subiu bastante, o coração começou a bater. E veio uma sensação de desconstrução e reconstrução simultânea. Como se fosse fragmentando o corpo, subindo como se fosse uma onda, ao mesmo tempo que ia desfragmentando em cima, já ia recompondo embaixo. Esse processo de reconstrução. Está sentindo bem agora? Estou mais um. E você, Mariana, como é que foi? Senti bastante frio, o campo gelou bastante. Me veio um sentimento de gratidão muito grande, muito bom. Percebi a presença de um amparo aqui perto de mim. Foi muito positivo. Então você está sentindo bem Tô. agora, tá bem. Tá bem, você está com uma equipe boa aí, viu? Você arranjou 2 assessores de alto nível. A responsabilidade aumenta. Parabéns, viu? Agora é engraçado ele ser sorteado, né?
Como é que foi? Então, primeiramente eu senti o campo, né? Me senti como se fosse um eixo central, com o campo fazendo assim, fiquei meio tontinha, mas depois eu senti uma acalmia, um pouco de hemiocronia no olho direito. Senti alguma coisa aqui na base do crânio dos dois lados, e com o passar do tempo que eu fui me acalmando mais, fui sentindo centramento das ideias, que minhas ideias estão muito dispersas. Fui centrando, acalmando, equilibrando para fazer o que tem que ser feito. Cresceu muito, hein? Está sentindo bem? Tô sentindo. Agora você, como é que foi? Senti um estado de pacificação íntima e de expansão de consciência, de liberdade, de paz íntima. Está sentindo bem agora? Sim. E a minha chefe, como é que foi? Estou imbatível. Muito bom, professor. A sensação, muitas ideias assim de firmeza, segurança, centramento, pilar, esteio, vinha assim. E uma força íntima mesmo, destemor, recuperei meus poderes. Se eu fosse Você traduzir... falou Shazam. Shazam. Se eu fosse traduzir, essa seria a sensação. Eu estou imbatível, não há temor agora para mim. Tá bom. Essa é a condição. Quer dizer que vocês estão sentindo bem, né? Então, viva, a equipe está boa, hein? Já 100%. Eu quero dizer para vocês que hoje, nesse trabalho, eu senti direitinho como se a minha consciência fosse uma bigorna e as energias estivessem batendo para moldar o ferro dos meus pensamentos. Isso foi a imagem que apareceu direitinho na minha cabeça. Agora, me senti bem. Parece que a bigorna está funcionando. Entende? É duro, mas é o jeito, né? Tem que moldar o ferro pela situação. Agora, gente, eu entrego a Adriana para vocês. Deixa eu só uma pequena pergunta que eu queria ter feito para o senhor antes do exercício, e aí, como estava em cima da hora, eu não fiz. É sobre os mutantes extrafísicos. O que eles teriam que modificar para deixar de serem mutantes? O problema é mostrar que o processo de forma é secundário. O que interessa é o conteúdo e não a forma. Esquecer a moldura e ver a essência da própria consciência. Então, o problema de mutante é estudar a intraconscienciologia. A consciência por dentro, o micro-universo consciencial. E não dar tanto valor para o processo de forma, a aparência. O processo todo é por aí, né? Uhum. E a pessoa, ou essa consciência, começar a pensar na manifestação dos seus pensênios positivos, cosmoéticos, evolutivos, prioritários. Para conseguir estruturar melhor a consciência. Pensar no processo da mega fraternidade, porque a maioria deles pensam muito em si. A questão a tendência é isso. Como ele pensa muito em si, mas de uma maneira patológica, ele acaba se desvirtuando da alteração. Sim. Entende? Agora, em tese, então, eu teria que sair de si para pensar em si de uma outra maneira. De outro modo. Dentro da mega fraternidade maior. Esquecendo a aparência para ficar com a essência. A base é essa. Ok. O que mais? Pode falar. Adriana, você pensou no caminhar das faces histriônicas e a evolução?
Porque eu estava pensando que, principalmente numa das negoforizações, eu fiquei pensando, como na definição, representa o estado íntimo específico da pessoa, tá certo? Aí você vai evoluindo, você vai ficando mais tranquila, e aí vai ficando mais homogênea aquela expressão pela face. Ao mesmo tempo, a sua força presencial vai sendo mais forte. Aí seria a mesma coisa da palavra, que quanto mais você evolui, você tem que dominar aquilo para ficar livre daquilo. É a forma, é o conteúdo substituindo a forma. Você pensou alguma coisa assim? Não, mas eu acho que o que eu vejo é que quanto mais você vai evoluindo, você vai ter mais domínio do seu holossoma. Então, até para você usar esse recurso da faces de uma forma mais prolífera. Vamos pensar. Até eu perguntei, eu acho que foi no Histrionologia, a questão do serenão, né? Porque até que ponto, na hora que ele consegue se misturar na humanidade, não seria uma forma de histrionismo também? Porque ele domina tanto que ele faz aquela cara de comunzinho, parece estar lá no meio de todo mundo. E, na verdade, o cara tem um domínio muito maior de tudo, mas ele vai ter que manifestar uma série de emoções até na face humana, até para senão vai ficar muito óbvio que ele é um serenão. Então, não sei, aí o professor Valdo pode até ajudar nessa correlação, né? Eu pensei também na questão assim, quanto mais você evolui, mais Glasnost você vai ficando. Por outro lado, mais cara de paisagem você vai ficando também. Mas quando você chegar na conectividade, você não tem nem rosto mais, né? Pois é. E a intenção da apresentação é outra coisa. Exatamente, isso aí. Então, por exemplo, como ele domina tudo, e em primeiro lugar, ele aprendeu a dominar a si mesmo, ele faz toda a cara que ele queira. Com isso, Papai, foi isso que eu pensei. há uma camuflagem total, permanente, tudo que ele queira. O problema para a gente ver quem é quem é só através de energia. Exatamente, que a gente fala. O que eu digo mesmo é a leitura. É a leitura. Então, quanto mais evoluída é a pessoa, mais você precisa de entender de energia para poder decifrar o que precisa de ter parapsiquismo, energossomatologia e debulhar o processo da manifestação energética. Não tem outro jeito. Agora, eu penso o seguinte, extrafisicamente pode ser até mais fácil. Lá, eles devem ter mais trabalho de se esconder do que aqui. Sim, sim. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre tive, assim, sou encasquetado até hoje, é saber o problema das dimensões com prospecção. Quer dizer, a dimensão sensoriada pela consciência. Então, por exemplo, aquele caso que já me aconteceu muitas vezes. Eu estou falando aí, 200 pessoas. Aí eu estou vendo, o enumerador, por exemplo, está perto de mim. Teve um amigo meu que estava aqui perto, aquela senhora que eu conheci há muito tempo apareceu extrafisicamente, tudo isso. Aquilo eu já estou lá 1h30 assim. Daí a pouco aparece lá uma consciência e ela olha e telepatiza para mim. Fica quieto, não fala nada que eu estou aqui. Agora o que se passa? O enumerador que está perto de mim não percebeu que ela chegou. Passam uns momentos, vem outra atrás dela. Ninguém percebe, nem ela que chegou em primeiro lugar percebe que a outra chegou. Passa uma temporada, vem um terceiro. Agora veja, todas as 3 consciências entraram em contato comigo. Elas fizeram, você está entendendo, uma interligação. Ninguém percebeu, e eu estou quieto. Ninguém viu que elas estão ali. Quer dizer, só aí nós temos ao todo 5 dimensões. A minha, a do enumerador, a da primeira consciência, a da segunda consciência, a da terceira consciência. São 5 dimensões que eu estou percebendo as 5. Porque eles me deram chance de perceber. Me abriram as comportas. O meu periscópio, como a turma gosta de falar, estava detectando essas 3 dimensões. Então, o problema é que, extrafisicamente, como é que eles fazem isso? Como é que ele pensou só a mim para mostrar que estava lá?
E outra coisa, me dão ideias na hora que chegam, eles dão ideia, porque isso não é telepatia apenas simples, eles falam uma coisa para eu falar, né? Eu falo aquilo que eles pediram, o que orientaram. Até certo ponto, eles revogam até aquela lei de quem pode mais, pode menos, né? Pois é. Eles revogam. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, eles devem ter mais trabalho para fazer isso, dada a reunião, do que aparecer aqui, etc., fisicamente e tal. Fisicamente é mais fácil. Entende como é que é? Ele pode fazer um encapsulamento, ou dele, ou da pessoa, e ele normatiza as reações. Ele mesmo coloca o jeito, o que é que ele quer, como é que é. Como se ele tivesse ali um orientador, alguma coisa, sabe? Uma máquina para ele especificar o que ele quer, o comando. Isso tudo é que eu acho. Agora, eu acho que extrafisicamente isso é mais difícil. Por quê? As consciências, por exemplo, a primeira que chegou, ela é mais avançada do que a média que está ali, pelo menos em matéria de dimensão. E como é que ela não vê aquela que chegou por último? Como é que é possível? Agora, ó, eu senti isso, a primeira vez que isso aconteceu faz muitos anos. Eu senti isso, fiquei encabulado, fiquei encasquetado. Aí, na primeira oportunidade, comecei a conversar com as consciências que apareceram para ver o que você acha disso, como é que é possível. E eles falaram, não, você está perfeito. Depois o transmentor me falou, não, o seu sensoriamento da realidade está perfeito com eles. Eles colocaram você no nível certo. Toda a sua, vamos dizer, abordagem experimental está correta. É isso mesmo. Então eu falei assim, mas quer dizer que eles não estavam vendo que o último chegou, ninguém viu? Pois não, foi só você. Então você veja bem, eles são capazes de pensar a gente dentro do processo. Agora, isso deve dar. O que ele não faz para fazer isso? Para aquilo vir direitinho, pontualmente, que eu estou falando no ponto. Quer dizer, o raio laser, estreitamente, só para aquilo, estritamente para aquele processo. Só para aquilo. Pensem nisso, isso é fora de série. Esse problema de você mandar uma mensagem super setorizada, específica, só pegando o meu paracérebro, naquele monte, tinha 200 pessoas lá no ambiente. Como é que é possível isso? Agora, eu vi isso várias vezes. Numa delas, então, eu encontrei lá, fui perguntando para vários, e falei, não, isso está tudo certo, isso acontece, são as diferenças de dimensões. Mas o transmentor me explicou tudo. Isso é anormal. Agora, ele ainda perguntou depois, você aplicou as mensagens que deram? Porque, por exemplo, o segundo que deu a mensagem, num desses casos que aconteceram, que eram 3, que às vezes não são 3, nem só 2, né? Mas o segundo que veio num desses 3, deu uma ideia para eu falar que era totalmente fora, sabe, do holopensene que nós estávamos debatendo. Mas que no fim se revelou como sendo esclarecedora para o processo todo. E outra coisa, quando isso acontece, dá um tumulto na Assembleia. Que geralmente mexe uma ideia que, entende como é que é? Esquenta o ambiente. Agora, isso não é interessante a gente pensar nessa diferença da manifestação? O que sempre me chamou a atenção é o seguinte, que poder que essas consciências não têm do ponto de vista multidimensional para se manifestar pontualmente desse jeito. O que ela não faz? Isso não é um encapsulamento comum. É o histrionismo delas, né? É o histrionismo da consciência. Né? Pois é, agora, qual seria esse fenômeno? Arranja um nome para mim. Eu até hoje estou estudando isso, ainda não coloquei um nome nisso. É um processo interdimensional, mas eu não sei o quê. Vocês estão entendendo? É uma hiperacuidade interdimensional. Eu sei que é. Mas eu queria, assim, um nome mais específico para o assunto. Porque nós temos que começar com qualquer pesquisa, pelo menos dar nome aos bois, para a gente saber o que se passa. Se você não sabe nem a definição de alguma coisa,
Como é que você vai caminhar? Por isso que todo verbete nosso começa com uma definição. Mas antes da definição tem o título, que é o tema que nós estamos estudando. Então, eu precisava estudar aí qual o título. A definição vem depois. E eu até hoje ainda não sei. Agora, por exemplo, pensem nisso. Às vezes vocês vão ter uma ideia para me dar. Isso é o processo da consciência, o micro-universo. Seria uma hipercomunicação, hiperagudizada, mas tem que ser pontual. Interdimensional. Mas tem que ser seletiva, pontual. Seletivíssima. Nós sabemos, ela é super pontual. Pensem nisso. Agora, ó, você já tem 10, já faltam só 90 para 100. Tá certo? Nós esperamos os próximos 90. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 85 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 49 votos presenciais e 9 votos online. Hoje os recados são do Felipe, sobre o CP2 de São Paulo, a Neida sobre Jornada de Educação, a Melissa sobre o CIP em Chapecó, o Mário sobre o curso 40 Manobras e a Josiane sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária. E agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Alô, alô, teletertuliano. Você é amigo da enciclopédia? Não? Você sabia que esse programa é a base de sustentação financeira de toda a enciclopédia da Conscienciologia e também do tertuliário ou o ciclo de holoteca? Ai, não vai me dizer, ficou com cara de tacho? Nós não ficamos com essa cara de paisagem, não. Você pode se tornar amigo da enciclopédia agora, nesse momento, nos próximos minutos. Basta ligar para o CAEC no 45 35 25 26 52 e fazer a sua assinatura, para ficar com cara de conteúdo, como diz a professora Adriana. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Eu e o professor Maximiliano estamos aqui para convidar para o ECP2 de São Paulo. Se realizará nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. Então, o curso ECP2, lembrando que aquelas pessoas que já têm o pré-requisito do ECP1 podem participar. Nós gostaríamos, então, de convidar as pessoas aí do Brasil todo para estarem presentes no curso. O curso vai acontecer daqui a 2 semanas, vai ser no Hotel Cordiale, que é em São Roque, né? E para maiores informações, o pessoal pode ligar para o IPC São Paulo, no número 11 3287 9705 ou 11 3287 9706. Tá? Lembrando que é dia 30/9 que começa, daqui a 2 semanas. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de outubro. É um evento promovido pela Reaprendência. E estamos aqui com a professora Eliana, que vai falar do seu tema que vai ser apresentado na 2ª mesa de debate. Bom, eu vou falar sobre a técnica do espelhamento evolutivo e a docência conscienciológica, né, que é como, de alguma forma, nós, professores, docentes, somos como um espelho, em termos de exemplarismo, para os nossos alunos. Só que para que a gente seja um espelho que reflita a melhor imagem possível, é preciso que a gente se conheça, tenha uma autoimagem real e não uma autoimagem idealizada. É sobre isso que eu vou estar falando nessa jornada, então. Então, para quem tem interesse em participar, ainda restam vagas, compareçam à recepção do CAEC ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Compareçam, participem da 5ª jornada. Boa tarde a todos. Atenção você, morador de Chapecó e cidades vizinhas. O IPC convida você para participar da palestra gratuita que será realizada amanhã, no dia 16/9, sexta-feira, né? No Sindicato dos Bancários, no centro de Chapecó. O tema da palestra será: você já teve a sensação de estar fora do corpo? Essa palestra será também servirá para você tirar dúvidas sobre o CIP, Curso Integrado de Projeciologia, que estará iniciando na cidade de Chapecó também, no dia 17, no sábado,
O CIP acontecerá em 5 finais de semana, nos sábados, com aulas à tarde, e domingos, com aulas pela manhã. O CIP é uma oportunidade de você começar a estudar mais sobre bioenergias, projeção, saída do corpo. Para você adquirir mais informações sobre os cursos, você pode ligar para o IPC Foz do Iguaçu, que é o telefone 45-2102-1448, ou entrar no site do IPC, www.iipc.org, e consultar nossa agenda. Obrigada. Olá a todos, estamos aqui convidando a participar do curso 40 Manobras, que será realizado nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro, semana que vem. Então, convidamos a todos, para quem quer participar aí com o trabalho de energias, fazer acoplamentos energéticos, aprender um pouco mais sobre arco voltaico, fazer abordagens assistenciais. O curso, ele promove isso. São 4 dias trabalhando integralmente, de 8h30 às 7 horas da noite, com trabalhos energéticos, bem interativos. Convidamos a todos a participar. Para maiores informações, entrar em contato com o SEEC, por Secretaria do SEEC. Obrigado. Boa tarde. Na teoria é fácil, já na prática, imensos são os desafios para construir sociedades sustentáveis. Se você tem interesse em participar da solução desse problema, inscreva-se no primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. Você verá dicas na mesa de debate sobre estratégias de gestão ambiental, composta por gestores cuja experiência vem de diferentes instâncias: empresa, governo, Parque Nacional e Cognópolis. Além disso, Newton Friedrich compartilhará em sua palestra a experiência do programa Cultivando Água Boa, um caso de sucesso. Você também discutirá a relação entre cosmoética e responsabilidade socioambiental, e verá novas propostas na palestra que debate a sustentabilidade do ponto de vista da responsabilidade planetária e intergeracional. Por fim, você participará da composição da Carta da Cognópolis, uma carta de diretrizes para a gestão ambiental na Cognópolis Foz. Inspirou-se? Inscreva-se agora. Nós o aguardamos na recepção do CIEC ou ligue 045-3525-2652 ou acesse o site www.responsabilidadeplanetaria.org.br. Muito obrigada, boa tarde. Para amanhã teremos o verbete Poliglotismo Interassistencial, a especialidade Interassistenciologia, o autor, o professor Otto Mendonça. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.